Vou começar hoje a camada de redes, mas eu queria deixar alguns comentários ainda sobre a camada 4, a camada de transporte. Eu fiz aqui algumas anotações sobre alguns comentários que eu gostaria de fazer antes de entrar na camada de redes. Primeiro, um comentário. Por que existem variações quando a gente chega lá no controle de congestionamento? A gente fala que tem o Vegas, o Reno, o Tahoe e podem existir outros. Não sei nem de cabeça o que tem cada variação, mas alguns não têm aquele partida lenta, o slow start. Eles ficam só quando tem um timeout, eles recalculam um novo limiar e fazem a janela começar no novo limiar e cresce linearmente. Eles não têm aquela partida lenta, aquela que eles começam com a janela igual a 1 e cresce exponencialmente até o limiar e depois vão linearmente. Então, alguns têm partida lenta, outros não têm. Então, tem todas essas variações. Alguns têm o fast retransmit, que é 3 acts duplicados, é interpretado como um timeout, aí eles entram no partida lenta. Outros até tem o fast retransmit, mas pula a partida lenta, começa a partir do limiar, do threshold, né, do limiar. Então, por que tem tantas variações? Porque a camada de transporte é borda da rede, é borda. Não tem nada a ver com o núcleo da rede, que inclusive a gente vai ver hoje. Então é possível até se inventar maluquices. Vou fazer o controle de congestionamento do Montage. É possível. É lógico que tem as versões padronizadas do TCP, mas dá para entender que dá para ter variações que não afetam em nada o núcleo da rede. Então, esse é um comentário que eu queria fazer. O segundo comentário é o seguinte: o remetente infere que a rede... É uma pergunta, né? Será que ele sempre infere devido a timeout? A resposta é não. Apesar da gente, ali os livros explicar, olha, ele está crescendo com a janela crescendo, tem um timeout, aí ele recalcula, aí esse timeout ele faz com que o remetente infira, né? Deduza que a rede está congestionada, aí ele reduz o tamanho da janela, né? Mas não é só para o timeout, existem variações, aí tem a ver até com a primeira pergunta. Existem variações do TCP que usam os próprios round trip timer para tentar deduzir que a rede está congestionada. E eu não sei se vocês estão vendo a minha mão, imaginem uma curva, uma reta, né? Que seja o eixo Y seja o round trip time e o eixo X a linha do tempo. Se ele percebe que o round trip time está sempre crescente, sempre crescente, sempre crescente, ou seja, tem uma derivada positiva, está sempre aumentando, a cada vez que ele envia, o round trip time está aumentando, aumentando, aumentando. Tem algumas versões de TCP que usam esquemas baseados no round trip time para deduzir que a rede está congestionada. Então, pessoal, só para vocês entenderem que existem variações e até alguns livros exploram isso, a gente nem olhou isso aí, né? Ainda relacionado àquela história que eu falei, por que tem variações que é borda da rede, lembrar para vocês que o controle de congestionamento do TCP, como a camada de transporte é borda da rede, ele é a borda da rede. E a ideia é que a complexidade, isso vai aparecer nas transparências, vou mostrar já para vocês, da camada de rede, a internet tem a filosofia de botar a maior complexidade na borda da rede. E o núcleo da rede ser o mais eficiente possível, o mais simples. E o TCP, se vocês olharem o controle de congestionamento do TCP, ele é feito quase todo no remetente. O remetente que está transmitindo, ele vê, poxa, está aumentando os round trip time, ou está dando timeout quando eu envio o pacote, então a rede deve estar congestionada. Dá para entender que isso não tem nada a ver com os roteadores a princípio, então isso tem aquela questão da complexidade na borda da rede. A questão de fairness, justiça, em português, né? Fairness, justiça. Os capítulos, se vocês pegarem o livro do Kurose, do Tannenbaum, os livros de rede, eles quando mostram o controle de congestionamento, eles mostram que se alcança justiça. O que é alcançar justiça? Tem que lembrar que na rede tem vários fluxos TCPs. Tem esse falando com esse falando com esse falando com esse, passando pelos roteadores. E eles mostram, alguns livros mostram até matematicamente isso, que aquele algoritmo que tem do controle de congestionamento do TCP, ele é justo. Ele alcança o fairness, no sentido do quê?
Se alguém está transmitindo muito rápido e percebe que a rede está congestionada, ele diminui o tamanho da janela para diminuir a taxa de transmissão. Ele colabora, ele coopera com a rede. E se alguém está meio um pouco prejudicado, esse cara, ele consegue aumentar a janela dele. Então dá para entender que tem vários transmitindo, passando por roteadores, um diminui, outro aumenta, um diminui, outro aumenta. E eles conseguem mostrar matematicamente que ao fazer isso, todo mundo consegue, se alcança justiça na rede. Por exemplo, se tiver se houver N fluxos TCP, cada um receberia, vou escrever assim em tese, tá? Em tese, 1/n da capacidade. Isso é a justiça. Uns diminuem, outros aumentam, mas se mostra que se tiver N, cada um vai ter 1/n. Se tiver 2, cada um ganha metade. Se tiver 3, cada um ganha 1/3. Em cada roteador que ele está passando. Beleza? Isso é mostrado matematicamente ou por simulação. Só que, o que acontece? Vou botar aqui, ó. Só que o DP não tem controle de congestionamento. O DP não tem controle de congestionamento. Então, o TCP, ele fala assim, pô, a rede está ficando congestionada, eu vou reduzir minha taxa de transmissão. E o DP, multimídia, game, fala assim, oba, o otário ali está diminuindo, eu vou aproveitar e vou me espalhar, eu vou transmitir mais. Então, isso é um problema que existe na internet até hoje, tá? Esse é um problema. O TCP tem controle de congestionamento, ele colabora, ele diminui a taxa de transmissão, e os fluxos do DP, se espalham, ocupam o espaço que o TCP lá não está ocupando. Beleza? Tem outra questão. Algumas aplicações TCP, elas são espertinhas. Se o TCP garante que cada um vai receber 1/n da capacidade, algumas aplicações TCP abrem várias conexões TCP. Algumas aplicações abrem várias conexões TCP. Inclusive alguns navegadores, browsers, quando estão baixando um arquivo grande, elas abrem várias conexões TCP, elas são espertinhas, falam assim, vou ganhar 1/n, aqui, vou fazer o seguinte, eu abro várias, eles trapaceiam, abrem várias conexões TCP para ganhar vários enésimos da capacidade. Tudo bem, são problemas que a gente tem. A princípio, o TCP é justo, o controle de congestionamento ele garante justiça, mas tem essa questão. E outra, para finalizar, na camada de transporte, a gente estuda o TCP e o DP. Aí a pergunta é a seguinte, só tem o TCP e o DP? Tem outros, tá? O TCP e o DP são os mais famosos, são os mais importantes, são aqueles que são garantidos. Se você tem uma aplicação, tu programa ela em TCP, tu sabe que vai funcionar. Você sabe que o outro lado vai ter TCP para receber. Tá? Então, o TCP e o DP são assim, obrigatórios. Mas existem, se vocês procurarem, existem outros protocolos. Vou citar como exemplo, vou escrever aqui. O protocolo chamado QUIC. O protocolo QUIC, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. QUIC Google. É um protocolo que a Google usa, o QUIC. Protocolo. Ele está aqui como novo protocolo HTTP. Isso está errado pra cacete, mas também é meu positivo. Olha só, se vocês fazem apresentação do trabalho de vocês baseado em página web, vocês estão arriscados a pegar essas coisas aqui, ó, meupositivo.com.br, novo protocolo HTTP. Não é protocolo HTTP da Google. Tá? Estão arriscados a pegar informações erradas. O QUIC é um protocolo que, tudo bem, ele pega um pouco da camada de aplicação e um pouco da camada de transporte, mas não é um protocolo HTTP. O QUIC é que, assim, a Google é o que a gente conhece, né? A Google é esse poder todo, esse poderio todo que a gente conhece hoje em dia. E a Google, ela fez o seguinte, eu, por exemplo, agora estou usando o Google Chrome, eu estou com o navegador web da Google. Se eu acesso um servidor da Google, por exemplo, se eu faço uma consulta no Google, eu tenho no remetente um aplicativo da Google
e o servidor da Google. Então, a Google, ela faz o seguinte, ela usa um protocolo próprio dela. Ela detecta que de um lado é Google, do outro lado é Google, ela não usa o TCP, ela usa, por exemplo, esse Quick. E esse Quick, ele foi proposto e padronizado, vou botar aqui, Quick RFC, no IETF. A Google submeteu no IETF, não escrevi RFC, escrevi TFC, RFC. A Google submeteu o Quick no IETF, está aqui, ó, Quick UDP Based Multiplexed and Secure Transport. Estão vendo que é transporte? Estão vendo que aquela página web é bem furada quando diz que é HTTP? Mas tudo bem. Então, o Quick é como a Google propôs um protocolo, poderia ser até poderia ser até um dos temas de seminários de vocês, tá? Podia ter colocado lá algum grupo que trata sobre Quick, que é bem interessante. A Google propôs como se fosse o UDP para a camada de transporte otimizado para acessar a página web. O HTTP é para a página web, né? Mas é um protocolo eu não vou, já estou gastando muito tempo falando, mais do que eu devia, mas então na camada de transporte não existe só UDP e TCP, né? Vou até escrever aqui, ó, se alguém da Google, por exemplo, existe o Quick da Google padronizado no IETF. E existem outros. Então, assim, a gente estuda o UDP e o TCP, porque o UDP e TCP são aqueles que são garantidos ter na internet. Você sabe que do outro lado vai ter, mas existem outros protocolos, existem alguns para comunicação em tempo real, certo? Existem alguns protocolos para além do TCP e o UDP. Network Layer, camada de rede. A analogia da camada de rede, eu já fiz duas analogias com vocês, as duas são válidas, tá? Uma é aquela história dos datagramas, dos pacotezinhos, serem automóveis, e em cada roteador do núcleo da rede ser um guarda de trânsito, e o automóvel ele tem um endereço do destino. E chega no roteador, tem um guarda de trânsito, e o automóvel fala assim, olha, estou indo para esse endereço. E o guarda de trânsito, ele tem um conjunto de regras, que ele fala assim, você está indo saindo da ilha de Florianópolis, pega ali a Via Expressa. Está indo para o norte da ilha, pega aqui. Então, ele tem um conjunto de regras, e essa é uma analogia perfeitamente que dá para fazer com o núcleo da rede. E a outra analogia é o serviço postal, que quando a gente coloca uma carta na rede, então eu tinha aquela analogia que, por exemplo, eu jogo xadrez com a minha tia, tá vendo a minha mão aqui, né? Então eu sou a camada de aplicação, minha tia é a camada de aplicação. A gente joga um jogo de xadrez, eu faço uma jogada, minha tia responde, eu faço uma jogada, minha tia responde. Só que isso aqui é a comunicação lógica, eu jogando com a minha tia. A comunicação física é o seguinte, eu quando faço uma jogada, eu passo para o meu secretário. E o meu secretário tem uma combinação com a secretária da minha tia. Tanto eu quanto a minha tia temos secretários. E aí, o secretário pode ser aquele secretário que só bota uma carta no correio, se chegar, chegou, se não chegar, não chegou. Aí seria a analogia do DP. O meu secretário é secretário da minha tia com o DP. Best effort, chegar, chegou. Ou então, o meu secretário e secretária da minha tia tem um acordo bem forte, que é o seguinte, olha, entre eles têm um protocolo, que toda vez que a carta do meu secretário chegar na carta da minha tia, desculpa, chegar na secretária da minha tia, e vice-versa, toda vez que a carta da secretária da minha tia chegar no meu secretário, eles têm uma combinação que o receptor envia uma confirmação, dizendo que chegou. E se chegar estragado, ele avisa, olha, manda novamente que chegou estragado. Então, vocês entenderam que essa analogia com o TCP, eu tenho um serviço de comunicação confiável? Então, eu e minha tia é camada de aplicação. Meu secretário e secretária da minha tia, camada de transporte. Mas a comunicação física é a seguinte. O meu secretário, ele não manda direto para a secretária da minha tia, ele coloca no correio. E agora, o correio é a camada 3, que nós vamos olhar agora. Por quê? Porque o correio agora não é só borda da rede, não é aqui e aqui. O correio, agora, pessoal, passa por um roteador, que pula para outro roteador, que pula para outro roteador. Correio, é assim, vai para uma agência de correio, que pula para outra agência de correio, pega um avião, vai para outra cidade, na outra agência, aí até a hora que o carteiro sai para entregar. Então agora a gente tem uma camada fim-fim.
Ele está ao longo de todo o caminho, tá? Então vamos lá, vamos olhar isso aí. A camada de transporte, aqui ó, segmento, lembra que o pacote na camada de transporte recebe o nome de segmento, né? Ele vai do remetente ao receptor. No lado do remetente, os segmentos são encapsulados dentro de datagrama, tá? O nome do pacote, quando a gente fala camada de rede, a 3PDU ou NPDU, PDU de network, né? Ele recebe o nome de datagrama, tá? Então assim, vocês já sabem disso, mas a ideia é o seguinte: a camada de cima, ela tem vamos dizer que aqui é o segmento. A camada de baixo, o que ela vai fazer? Ela vai encapsular, ela vai botar o segmento dentro de um datagrama, certo? O pacote aqui, deixa eu escrever aqui, mas depois vou apagar isso aqui, tá? Aqui é um segmento. E aqui embaixo é um datagrama. É só, vocês sabem que o pessoal de rede adora nome, né? Então, aqui é o 4PDU, né? É o 4PDU. É um segmento. Deixa eu aumentar aqui. É um segmento. Ou também chamado de NPDU. Desculpa, TPDU, né? PDU de transporte. A unidade de dado de protocolo, então, é isso aí, né? Aqui embaixo, nem vou escrever, tá? É 3PDU, ou NPDU, ou datagrama. E a camada de baixo é sempre assim, tá? A ideia de camadas de rede é que a camada de baixo encapsula e coloca um cabeçalho, né? Ela coloca um cabeçalho, encapsula o pacote que vem de cima. Então, o datagrama, ele encapsula um segmento dentro. Assim como embaixo, o frame, né, o quadro de enlace, a 2PDU, vai ser, em inglês é frame, o pessoal usa muito, né? Ou quadro, né? Quadro em português. Ele também vai encapsular o que vem de cima. Isso é sempre importante entender, tá? E vai colocar um cabeçalho. Aqui é o cabeçalho e aqui é a carga útil, o payload. É sempre assim, tá? É importante entender isso aí. Tem uma variável aqui na camada de transporte que nós vimos que é importante, que é o maximum segment size. É o tamanho máximo de um segmento. Tá? Isso aqui vai ser importante. A gente olhou isso aí no controle de congestionamento do TCP, que a gente falava assim, olha, o remetente cria um pacote de MSS e transmite. A gente olhava no controle de congestionamento, tá? Mas vai ter uma outra constante que eu vou falar já com vocês, não é agora. Estou apanhando um pouco aqui, que é o MTU, tá? É o Maximum Transmission Unit, MTU. É o tamanho máximo de um frame. Certo? Então, essa constante aqui vai ser importante porque dá para entender que se cada camada encapsula o pacote da camada de cima, cada camada encapsula o pacote de cima, certo? Então dá para entender que existe uma relação entre MTU, deixa eu pegar aqui, entre MTU e MSS, que o tamanho máximo de um segmento, a princípio, tem que ser menor que o tamanho máximo de um frame, e tá óbvio isso aí? A princípio, tá, tem uns casos particulares que são exceções, mas se a camada de baixo vai encapsulando o que vem de cima, tem uma certa hierarquia, uma relação. Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui nas transparências. Então, a camada de cima encapsula o segmento dentro do datagrama. Então, no lado do receptor, lá quando chega lá no receptor, ele recebe, se estiver tudo correto, ele vai dar o deliver, né? Ele vai entregar os segmentos para a camada de transporte. A camada de rede chega e entrega, né? A camada de rede, agora ela está em cada estação, cada host, né? Estação, e também agora em cada roteador. Ela não é a camada de transporte e a camada de aplicação era eu e minha tia. Então a gente estava só na borda da rede. Eu em Florianópolis, minha tia em Belo Horizonte. A camada de transporte era o meu secretário e a secretária da minha tia, só na borda da rede. O meu secretário aqui e a secretária da minha tia em Belo Horizonte. Agora a camada de rede é o correio.
E a analogia que a gente faz, né? Então agora ela está presente em todo o caminho, a camada de rede. Ela está em cada estação, porque tem uma agência de correio, outra agência de correio, outra agência de correio, e o roteador é como se fosse o guarda de trânsito, aquela outra analogia, que ele examina os campos do cabeçalho nos datagramas IP e vai decidindo por qual enlace vai ser o caminho. Então vou dar um enter aqui, tem uma animaçãozinha bonita aqui, que é o pacotezinho, que eu, antes de dar o enter, eu vou falar para vocês. Ó, a aplicação gera um pacote, que é mandado para a camada de transporte, que vai para a camada de rede, que vai para a camada de enlace. Aí a camada física transfere os bits para a camada física do roteador. E aí, quando chega no roteador, ele monta o quadro de enlace. Dentro do quadro de enlace tem um datagrama de rede. Aí ele passa esse datagrama para a camada de cima, a camada de rede. A camada de rede é como se fosse um guarda de trânsito que no cabeçalho do datagrama tem um endereço do destino. É o endereço IP, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, dado esse endereço IP, você sai por esse enlace. Aí ele desce de novo para a camada de enlace, desce para a camada física, e vai uns bits até o próximo roteador, que monta o quadro de enlace, e ele vai fazendo isso até o destino. Então agora deixa eu dar um enter aqui para vocês, ó, o pacotezinho, ó, e vai pulando, até chegar no destino. No remetente existe a ideia de multiplexar, né? Juntar, tá? Aí no receptor ele vai demultiplexando, vai desencapsulando o que está dentro do pacote, entregando para a camada de cima. Legal? Vou então aqui avançar. E a camada de rede, ela tem duas funções. A primeira é meio boboca, esse forwarding. O forwarding, deixa eu mostrar aqui minha câmera, faz de conta que eu sou um roteador e meus braços são enlaces. Posso ter vários enlaces, tá? Mas aí como só tenho 2 braços, só estou mostrando. Então, um pacote, ele chega por um enlace, passa por dentro de mim e sai por outro enlace. Então o forward é aquele. O roteador não é um dispositivo armazena e repassa. A gente viu isso na introdução, ele é store and forward. Recebe e repassa. Armazena e repassa. Store, armazena, forward, repassa. Então o forward é simplesmente repassar o pacote. É meio boboca, mas é o basicão que todo roteador precisa fazer. Mas a segunda função já é mais nobre, é o roteamento, é determinar, é o guarda de trânsito que fala assim, tu tá indo para esse endereço, sai por aqui, tá indo para esse, sai por aqui, tá? Aí, para isso, ele usa algoritmos de roteamento, né? O algoritmo de roteamento, ele tem uma analogia que é fazer o planejamento de uma viagem, da origem até o destino, né? Então, você sai do aeroporto lá dos Estados Unidos e está indo para Genebra, na Suíça. Então você já faz o planejamento, ó, vai passar para cá, vai pular para cá, vai trocar de avião aqui, certo? E o forward é dentro de um aeroporto, fala assim, agora pega esse avião. Então é simplesmente receber em cada estágio, é meio boboca isso também. O roteamento, aqui está mostrando um roteador que ele recebe um datagrama, né? Um pacote, né? A gente agora já sabe que esse pacote recebe o nome de datagrama. Olha o cabeçalho, e o cabeçalho tem um conjunto de bits. Pessoal, aqui está representado como 4 bits, né? Mas aqui é só um exemplo. Tá? Então, aí vamos dizer que ele tem um conjunto de bits que o roteador tem uma tabela. Dentro dessa tabela diz assim, olha, se esse endereço tiver isso aqui, sai pelo enlace 3. Se for esses bits aqui, sai pelo enlace 2. Se for para esses bits, sai pelo enlace 1. Então, 0, 1, 1 seria sair pelo enlace 2. Então, ele tem o roteador, através de um algoritmo de roteamento e auxiliado por uma tabela de rotas que está dentro do roteador, ele decide por onde sair. Eu não poderia deixar de falar para vocês que existe nas tabelas de roteamento uma linha mágica, a última linha, que é chamada default, que é assim, ó, chega um pacote dizendo, eu estou indo para esse destino, aí ele vai ver se dá um match, ele vai ver se combina, entende a palavra match? Se com alguma das linhas da tabela de roteamento. Por exemplo, se chega um pacote 011, dá um match com essa linha aqui, ó, 011. Aí ele sai para a rota 2, certo? Mas existe normalmente uma linha que é assim, ó, vai para esse, sai por esse enlace, vai para esse, sai por esse enlace, vai para esse. Mas se ele não consegue descobrir, tem uma linha default, assim, ó, sai por esse enlace. Lá adiante você resolve. A internet é assim, sabe? Acaba se resolvendo, tem sempre uma linha default. Se eu chego aqui na esquina, eu não sei se vocês todos conhecem aqui a UFSC, né? Espero que sim, né? Aqui no Centro Tecnológico, aí ali tem a Via Expressa. Chega um automóvel ali na Via Expressa.
Aí fala assim, olha, estou indo para o norte da ilha de Florianópolis. Tem um guarda de trânsito ali. Aí ele fala assim, sai pela Via Expressa. Aí chega um automóvel e fala assim, olha, estou indo para a Lagoa da Conceição. Aí o guarda de trânsito fala assim, olha, pega essa aqui, ó, se chama Córrego Grande, pega essa rua aqui, Córrego Grande. Aí chega um carro que fala assim, estou indo para Pindamonhangaba. Aí o guarda olha para a tabela dele e fala assim, pô, Pindamonhangaba não tem aqui na minha tabela. Aí ele fala assim, pega a Via Expressa. É o default, entendeu? Porque mais lá adiante, ele vai perguntar de novo e acaba resolvendo, tá? No final, consegue se resolver. Às vezes dá uma volta grande para achar, mas a internet funciona assim. Beleza? Vou continuar aqui, tá? Então, o algoritmo de roteamento determina o caminho, tá? Existe uma tabela de repasse, mas existe até uma tabela de roteamento, né? Que ela diz, olha, sai por esse roteador, sai para esse, isso é importante entender. Agora, pessoal, além dessas duas funções, tá? Forward e routing, existe mais uma terceira que na internet ela não existe, né? Mas assim, em tese, uma camada de rede poderia ter esse serviço. Então, isso que eu quero explicar para vocês. Que é o setup da conexão. Então, essa terceira função aqui, ela é importante em algumas arquiteturas, mas não na internet. Tá? Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que existia antigamente uma rede chamada APM, que até a UFSC era interligada para essa rede, era muito famosa, a rede ATM. E ela tinha essa setup de conexão. Então, algumas redes, não se usa mais hoje em dia, não é internet, elas eram chamadas redes de circuito virtual. Vocês lembram da introdução? Eu gastei um bom tempo na introdução, né? Na introdução existia as redes de comutação de circuito, que era a rede telefônica, tá? O cara telefonava, fechava todo o caminho, todo o caminho era estabelecido e você falava por aquela conexão fechada. O sistema telefônico convencional que a gente usava antigamente era assim. Aí eu falei para vocês que a internet não é assim. A internet é comutação de pacote e uma rede de datagramas. Significa que o pacote é como se fosse o automóvel, vai de roteador em roteador e perguntando o caminho. Isso tem uma consequência que dois pacotes podem sair da mesma origem e pegar caminhos diferentes e chegar até fora de ordem no destino. A analogia é, chega um carro num guarda de trânsito, o guarda fala assim, sai por esse lado. Aí um pouquinho depois chega outro carro, outro automóvel, e o guarda de trânsito fala assim, acabei de saber que está tudo congestionado ali, teve algum problema. Então faz o seguinte, sai por outro caminho. Então, pode ser que dois ou mais pacotes saindo da mesma origem, na internet é possível, é uma rede de datagramas. Não é muito comum, tá? Normalmente, dois pacotes da mesma origem vai fazer o mesmo caminho, tá? Mas pode ser que faça, porque não tem isso aí. Na internet é uma rede de datagramas. Mas algumas redes que não são a internet, elas existiam antigamente, elas eram redes de circuito virtual. O nome mesmo já diz, tá, pessoal? O circuito é o caminho, elas estabeleciam um circuito, era o que estabelecia o caminho, e depois todos os pacotes seguiam aquele caminho. Então era como se fosse uma rede de circuito, mas é virtual, não é real, não é a internet. Tá? E nessas redes tinha um terceiro serviço que era o setup de conexão. Antes do pacote fluir, era necessário que houvesse um estabelecimento de uma conexão do circuito. Tá? Os roteadores eram envolvidos nisso. O TCP, ele até, na camada de transporte, né? TCP é a camada de transporte, né? Ele até tinha um alô do telefone, né? Alô, os dois lados se preparavam, né? O TCP tinha isso, era um estabelecimento de uma conexão. Mas era só a borda da rede, o núcleo da rede não sabia nada disso. Até por isso, pessoal, o nome diz que o TCP é um serviço orientado à conexão. Por isso que não se diz que é um serviço com conexão, que era só esse alô. Tá? Então, era uma conexão na camada de transporte e ela só envolve a borda da rede, os dois processos. Alô, certo? Agora, as redes de circuito virtual, tá? É importante dizer que a internet não tem isso, mas as redes de circuito virtual, elas têm uma conexão no nível da rede.
que envolve os roteadores para estabelecer os circuitos virtuais, tá? VC é Virtual Circuit, para estabelecer o circuito virtual. Tá? Então, tem aqui uma... antes de entrar numa explicação melhor, deixa eu falar para vocês que a rede ATM que a gente tinha antigamente, ela tinha 4 serviços. Estão vendo aqui onde eu estou passando a linha? Ela tinha um serviço que era Constant Bitrate, tinha outra que é Variable Bitrate. Então, bitrate constante, bitrate variável, Available Bitrate, bitrate disponível, e Unspecified Bitrate, bitrate não especificado. Aí vocês vão falar, Montes, o que é isso? Não interessa muito, que a gente não vai estudar. Antigamente a gente gastava um bom tempo explicando as redes de circuito virtual, hoje em dia a gente fala, olha, não existe mais. Mas só para explicar para vocês que essas redes ATM, elas foram feitas para atender multimídia, tá? Videoconferência, não existem mais. E quando o cara estabelecia um circuito numa rede ATM, ele tinha 4 serviços. Um deles, ele dizia, era o Constant Bitrate. Ele dizia o seguinte, olha, me aloca 10 megabits por segundo. Ele dizia a taxa máxima. Tá? Então era esse primeiro serviço aqui, ó, Constant Bitrate. Ele passava a taxa máxima e a rede se virava. Todos os roteadores tinham que alocar recursos para garantir que aquele circuito ia passar aquela taxa de transmissão. O outro serviço é o Variable Bitrate. Esse aqui era um pouquinho mais complicado, que era o seguinte. O cara passava a taxa média, a máxima, e dizia uma porcentagem que às vezes ele estava na taxa máxima. Deixa eu fazer uma analogia com vocês. Vocês quando... É uma analogia, tá? Vocês quando contratam um serviço de internet em casa... eu contratei um serviço de 250 megabits por segundo. Aí vocês monitoram e falam assim, pô, não está dando 250, está dando 200, vou reclamar. Aí telefona para o atendente. Aí o atendente fala, olha, você não leu nas linhas pequenininhas do teu contrato. Aquilo ali, o 250 é uma taxa máxima que a gente vai garantir só uma porcentagem de vezes. A gente vai garantir uma taxa média e a taxa máxima é uma porcentagem. Então, dá para entender que é muito parecido Variable Bitrate, era mais ou menos isso, tá? O Available Bitrate, o cara era o seguinte, ele garantia o mínimo, ele dizia assim, olha, eu quero estabelecer uma conexão, tu me garante 2 megabits por segundo? Aí a rede dizia, garanto. E o Available era o seguinte, se tivesse folga, a rede avisava que estava disponível, Available é disponível, né? Ela dizia o seguinte, olha, pode transmitir um pouco mais, pode transmitir a 3 megabits. Aí depois ele voltava, 2 megabits. Aí falava, pode transmitir a 4. Então o Available, ele avisava quando tinha uma folguinha disponível, né? E o Unspecified era o pior serviço da rede ATM, que ele não garantia nada, né? Ele não garantia taxa. Mas uma coisa que é importante, que eu gosto de falar para vocês, que o pior serviço de uma rede de circuito virtual, ATM, o pior serviço já era melhor que a internet de hoje. Sabe por quê? Não sabem, obviamente, a não ser que vocês tenham assistido meus vídeos lá, né? Que lá eu explico direitinho. O pior serviço, ele garante ordem nos pacotes. Essa coluna aqui é o seguinte. As redes de circuito virtual, elas estabelecem um caminho. Se elas estabelecem caminho, os pacotes nunca chegam fora de ordem. Todos eles, se sai um, vai para esse caminho. Se sai o próximo, sai pelo caminho atrás. Se sai o próximo, sai pelo caminho atrás. Então, o pior serviço de uma rede de circuito virtual ainda vai ter entrega ordenada. A internet não garante, tá? A internet não garante ordem. Não tem garantia de perda. Apesar de ter o TCP, né? Mas o núcleo da rede não garante tempos mínimos. O controle de congestionamento é inferido, né? Ele não tem ajuda pelo núcleo da rede. Então, a rede Datagrama, o núcleo da rede, é um serviço sem conexão. Ele não tem aquele estabelecimento do caminho. Tá? Porque até, pessoal, é importante dizer isso. Vou dar um gole na água aqui e falar uma coisa importante para vocês. Alguém pode questionar. Pô, se o pior serviço de uma rede de circuito virtual era melhor que a internet, por que a gente não usa uma rede de circuito virtual hoje em dia? Isso poderia ser até uma questão de prova, né, para ficar refletindo. Por que a gente tem um serviço sem conexão?
Por quê? A filosofia da internet é deixar o núcleo da rede o mais simples possível. As redes de circuito virtual, o núcleo da rede, os elementos roteadores, eles tinham um papel ativo na hora do estabelecimento do circuito, e eles têm que ficar monitorando todos os pacotes. Ele fica assim, pô, faz 30 minutos que o Emanuel não faz uma pergunta. Será que o Emanuel tá vivo? Será que ele está ativo? Pô, o Helmut faz 15 minutos que ele não fala nada. Será que a conexão do Helmut tá boa? Pô, o Pedro, será que o Pedro não foi lá tomar um café e não está escutando o que eu estou falando? Assim, o núcleo da rede, ela tem que saber todo mundo que está passando. Porque assim, pô, se o Pedro não está ativo, eu vou desalocar ele. Eu não vou ficar alocando recurso para uma pessoa. O Pedro está ali, beleza, Pedro? Eu não vou guardar uma conexão para alguém que não está ativo. E o que era bom uma rede de circuito virtual, que ela estabelece garantias, ela tem um núcleo da rede que ajuda o controle de congestionamento, ela fala, eu estou ficando congestionada, aumenta, diminui. O que a princípio é bacana, por outro lado, não consegue dar, não tem escalabilidade, não consegue. A internet, o núcleo da rede tem que suportar milhares de pacotes por segundo, o roteador está chegando e sai por aqui, sai para lá. E a rede de circuito virtual não tinha essa escalabilidade. Então, a filosofia do núcleo da rede é ser o mais simples possível. Isso é importante entender. Então, a rede Datagrama é um serviço sem conexão. Já uma rede de circuito virtual, ela é um serviço com conexão na camada de rede. Tá? Aqui tem umas coisas que eu não sei se vale a pena comentar. O TCP e o UDP, mas vamos lá, tá aqui, né? O TCP e o UDP, o TCP é um serviço orientado à conexão, que a gente já viu, né? E o UDP é um serviço sem conexão, connectionless, sem conexão, certo? Mas, mesmo o TCP sendo um serviço orientado à conexão, já falei isso para vocês, é importante entender que é só na borda da rede, é de host para host. Não envolve o núcleo da rede, certo? Não tem nada a ver com o núcleo da rede. Já a conexão que a gente está falando da rede de circuito virtual já é uma conexão que envolve o núcleo da rede. Tá? Então, a rede de circuito virtual, no momento que se estabelece uma conexão, ela tem que fazer um setup, né? Além disso, depois ela tem que manter a conexão e depois, quando não precisa mais, ela tem que encerrar. O tear down é encerrar, né? O circuito virtual. Então, ela tem esse papel. Todo protocolo, eu não sei se vocês conhecem esse termo, todo protocolo que ele está ali para ajudar, ela não é um protocolo final, ele não está ali para fazer a comunicação, ele está ali para dar o suporte. É um roteador conversando com outro roteador, certo? É um protocolo de suporte. No contexto de rede, é chamado de protocolo de sinalização. Um protocolo de sinalização é um protocolo que o roteador conversa com o outro. Entenderam? Não é um protocolo fim, é um protocolo meio, ele está ali para ajudar. Signaling. O protocolo signaling, o protocolo de sinalização, ele é usado então para fazer o estabelecimento, para manter e para finalizar. E aqui tem um exemplinho que é o seguinte. Quando a gente dá eu vou dar um enter aqui, ele vai mostrar como se passasse. Pessoal, vai de roteador para roteador, dizendo, olha, aqui, se a gente estivesse estudando as redes de circuito virtual, teria que ficar mais uma aula explicando, não é trivial assim, ele vai para um roteador desse, para dizer, você me garante essa conexão? Aí se o roteador garantir, ele vai perguntar para o próximo, que pode ser que um roteador desse diga não, aí volte para cá e esses caras têm que tentar outro caminho, entendeu? Aqui a gente está simplificando tudo. Então depois de fazer todo o caminho, vem uma mensagem no sentido contrário, dizendo aceito, e depois todos os pacotes seguem esse caminho, até a hora que alguém resolve finalizar a conexão. Então, rede de circuito virtual, né? Nas redes de datagrama, já não é assim, né? Ele não tem uma animação aqui, mas os pacotes, eles chegam no roteador e, usando o endereço do destino, o roteador decide, ó, sai por aqui, outro sai por aqui. Os roteadores, eles não mantêm estado. Então, é mais simples. Por isso, a complexidade é colocar na borda da rede, não no núcleo da rede. Não tem no nível da camada de rede o conceito de conexão, não existe isso, não existe, é um serviço sem conexão, o núcleo da rede.
Então, eu vou dar um enter aqui. Tem uma animação muito boboca, mas assim, envia os datagramas e o receptor recebe o datagrama. Tá? Não existe a ideia de conexão, nada disso. Da onde vêm as redes ATM? E para vocês entenderem a filosofia, porque eu gosto dessa parte, eu acho bem interessante. Vocês viram que eu gastei bastante tempo na história da internet, porque eu gosto dessa parte, eu acho, como aluno de pós-graduação, eu acho que vocês têm que se atentar às razões das coisas, não simplesmente é assim, né? Então, da onde vêm as redes de circuito virtual? Existiam as redes de comutação de circuito, as redes telefônicas, que eu até comentei com vocês que o Dom Pedro II falou no telefone, né? Então, são antigas. Depois, foi desenvolvido a internet, as redes de comutação de pacote. Só que a comunidade de telecomunicações, que é mais antiga que a comunidade de ciência da computação, conforme eu falei para vocês, Dom Pedro II falou no telefone. Então, o pessoal da comunidade de telecomunicações não deu o braço a torcer. Vocês conhecem essa expressão? Expressão antiga, né? Não deu o braço a torcer e inventou uma rede. Eles falaram assim, é comutação de pacote, mas eu vou inventar uma rede que ela vai ter o mesmo comportamento de comutação de circuito. Aí eles inventaram as redes de circuito virtual. Em cima da comutação de pacotes, em cima dela, tem a ideia de, é comutação de pacotes, mas faz o seguinte, primeiro a gente estabelece o caminho, depois todos os pacotes seguem aquele caminho. Então eles têm o comportamento da linha telefônica, comutação de circuito. É comutação de pacotes, mas tem o caminho estabelecido. Foi daí que veio essa ideia dessas redes de circuito virtual que não se usa mais hoje em dia. Então ela evoluiu do mundo da telefonia, certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, a largura da caneta é muito grossa, né? O mundo da telefonia era da conversação telefônica, né? Certo? E tem um detalhe que eu acho legal explicar para vocês, que o mundo da telefonia, os telefones eram dumb. Dumb é estúpido, né? Burros. O telefone, sabe aquele telefone do avô de vocês? É da minha época, tá? Do pai de vocês, aquele telefone. Peguei aqui um grampeador, né? Que eu não tenho aqui. Mas imagina um telefone preto, aquele telefone que tinha um disco, o cara tirava o gancho e discava. Esses telefones, eles eram super estúpidos, não tinha inteligência nenhuma. Tudo bem, hoje em dia a gente usa celular, né, que é quase um computadorzinho, mas pense na borda da rede, os telefones sendo estúpidos. A filosofia do mundo das telecomunicações é que a borda da rede é burra, estúpida. E a inteligência, ela era colocada nas centrais telefônicas. As centrais eram inteligentes. O mundo da telefonia era assim. Isso influenciou as redes de circuito virtual. As redes de circuito virtual, os sistemas finais eram estúpidos, então a complexidade era colocada no núcleo da rede. E a internet é o quê? O que a gente tem na borda da rede? Na internet? Os computadores, que são inteligentes, pode se adaptar, pode ter aprendizagem de máquina, pode fazer controle, recuperação de erro. E o núcleo da rede, a filosofia é ser o mais simples possível, tá? Deixar a complexidade na borda da rede, para o núcleo da rede. Essa é a ideia que está por trás da filosofia da internet. As redes de circuitos virtuais, elas caíram em desuso, porque ao colocar a complexidade dentro da rede, não tem a escalabilidade necessária para suportar milhares de usuários usando essa rede. Já a internet tem. Tá? Então, vamos continuar aqui. A camada de rede, ela tem protocolos de roteamento. Infelizmente, eu não vou entrar em detalhes do protocolo, eu só vou comentar com vocês. Tá? Os mais famosos é o RIP, o SPF, que são roteamentos para dentro de um domínio, tá? Dentro de um sistema autônomo. Eu vou explicar isso depois para vocês. E tem o BGP, que é para fora. Tá? Então, depois eu vou explicar isso para vocês. 3 algoritmos de roteamento que, em tese, não é complicado de entender a ideia, mas é lógico que eu não vou entrar no detalhe deles. Tem o protocolo IP, que todo mundo conhece aqui de uma forma ou de outra, porque ele tem a convenção do endereço, então tem o endereço IP, que tem o formato dos datagramas,
e também regras, convenções, né, para lidar com os pacotes. E tem um protocolo, pessoal, que os livros de rede não gastam muito tempo explicando, tá? Não é porque não tem muito tempo, se vocês pegarem os livros de rede, normalmente eles não gastam muito tempo, mas é o protocolo de sinalização, o ICMP. Os protocolos da internet que servem para sinalização, como é que um roteador conversa com o outro, tá? E então, sinalização dos roteadores, estão vendo aqui? Vocês, provavelmente, todo mundo já lidou um dia ou outro com o ICMP quando deu um ping numa máquina. Será que o FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, está viva a máquina? Então eu vou dar um ping. Quando vocês dão um ping, vocês estão usando o ICMP. Outra coisa que o ICMP entra é quando vocês tentam traçar a rota. Existe o TracePath, que assim, eu quero ver o caminho que normalmente faz o meu pacote até o... Vou pegar o próprio FRJ. Então, passa por esse roteador, passa por esse roteador, passa por esse, passa por esse. Então, quando a gente dá um traceroute, TracePath são aplicativos que existem. Normalmente é o traceroute, tá? Só que eu não tenho instalado, eu tenho outro TracePath. Quando vocês tentam descobrir a sequência de roteadores que vão da origem até o destino, também usa o ICMP. Pessoal, já que eu entrei, quando eu entro num assunto, eu não gosto de deixar pontas abertas. E já que eu falei do TracePath, TraceRoute, é importante, para não deixar ponta aberta, aqui uma ponta aberta, eu tenho que falar para vocês que alguém poderia perguntar assim, ué, o Montage não falou que a internet é uma rede de datagrama, que cada pacote segue um caminho diferente? Como é que ele está traçando aqui o caminho da onde ele está, de Florianópolis? Eu dei um Ctrl+C, né, eu interrompi, né? Mas até lá na UFRJ, entrou lá no Rio de Janeiro e tal, como é que ele está traçando o caminho? Se pode mudar. Então a resposta é, realmente, pode mudar, tá? Então, quando a gente traça a sequência de roteadores até um destino, vocês fiquem alerta que é possível que mude. Mas não é comum, tá? Não é assim... a gente fala, 2 pacotes saem da mesma origem, pode pegar caminhos diferentes, mas normalmente eles fazem o mesmo caminho, tá? Mas quando a gente tenta traçar as rotas, é importante vocês entenderem que pode mudar, tá? Se eu der um outro TracePath aqui, pode ser que pegue outro caminho, mas não é comum, tá? Mas pode ser. E aqui também eu estou envolvendo o ICMP. Mas vamos lá, o IP, vamos falar do IP, e aí é importante que vocês entendam, tá? Mas assim, na internet, atualmente se usa o IP versão 6. Mas nós vamos olhar a versão anterior, o IP versão 4. Porque ao se aprender como é que se usa o IP versão 4, fica mais fácil depois, se vocês quiserem olhar como é que é o IP versão 6, entenderem. Essa que é a ideia, tá? Alguém poderia perguntar, e o IP versão 5, como vocês? Foi do 4 por 6. Existem até anedotas na internet. Pessoal, eu escrevi aqui, mas assim, o IP é o P maiúsculo, tá? IP versão 6, IP versão 4. Existem até anedotas sobre o IP versão 5, mas ele nunca foi disponibilizado, ele foi criado internamente no IETF, foi discutido, nunca foi colocado. Do 4 se pulou para o 6. Durante um bom tempo, a versão do 6, eles chamavam de IP nova geração, New Generation, até virar o IP versão 6. Tá? Então, dito isso, o datagrama do IP versão 4, tá? Ele tem esse cabeçalho, tá aqui, ó. Isso aqui é o cabeçalho e aqui é a carga útil. Obviamente, o que tem dentro da carga útil? O pacote da camada de cima. Então, provavelmente, tipicamente, vai ter um segmento TCP ou UDP aqui dentro da carga útil, né? Mas assim, tipicamente, porque a gente já viu que pode ter um quick, né? Pode ser outro, mas tipicamente... Então, deixa eu apagar aqui. Então, tipicamente, na carga útil, vai ter um segmento da camada de cima, TCP ou UDP, nos dados. Então, aqui é o payload, né? Aqui, ó, payload, a carga útil, beleza? O cabeçalho, ele tem um campo opcional, que pra gente, vamos fazer de conta que não existe esse campo opcional. Se vocês falarem não existe o campo opcional, e forem olhar quantos bytes tem o cabeçalho, deixa eu apagar aqui as marcações.
vai ter 20 bytes do IP. São 5 linhas, aqui ó, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 5 vezes 4, 20. Coincidentemente, é pura coincidência, tá? O TCP também, quando não tinha a parte opcional, era 20 bytes, tá? É bem coincidência. Mas é legal vocês entenderem que, olha o overhead, que coisa horrível, né? O overhead, 20 bytes. Vamos dizer que a aplicação pede para transmitir 1 byte de dado. Então, 1 byte de dado vai ter 20 bytes do cabeçalho do TCP, 20 bytes do cabeçalho do IP. A camada de enlace ainda também vai botar um cabeçalho, vai encapsular. E esse cara aqui, quando for transmitir, ele vai passar para a camada de enlace, que também vai ter um cabeçalho e vai encapsular esse datagrama na carga útil. Então vai ter 20 bytes do TCP, 20 bytes do IP e ainda alguns bytes do cabeçalho da camada de enlace. E aí vai depender do enlace. A Ethernet é uma rede industrial, o enlace é uma rede sem fio, é o I3E 802.11, o Wi-Fi, aí cada enlace tem seu cabeçalho. Beleza? Vamos olhar, a princípio, eu quero falar assim, pô, complicado pra caramba, mas vamos simplificar aqui. Então, assim, a princípio, isso aqui não tem a parte opcional, e isso aqui é a carga útil, né? Então, existe o endereço IP da origem, o endereço IP do destino. Para a gente é importante vocês entenderem que um endereço IP é um número de 32 bits, tá? Então tem a origem e tem o destino. Da mesma forma que quando a gente bota uma carta no correio, a gente não bota o endereço do remetente ou o endereço do destinatário. Alguém poderia falar, pô, por que não bota só o endereço do destinatário? Por que não bota só o endereço do destinatário? É que quando chega lá no destinatário, ele tem que responder, né? Então ele precisa saber o endereço da origem, certo? É meio óbvio isso, mas é sempre bom explicar. Também, quando a gente falava da camada de transporte, tinha porta-origem, porta-destino. É o mesmo motivo, né? Por que tem a porta da origem? Não basta ter a porta do destino, é que quando chega do outro lado, o cara quer mandar a resposta, né? Então, vamos lá. Daqui para baixo a gente já entendeu, né? Vamos olhar agora daqui para cima. E vamos olhar pela parte mais simples. Por exemplo, comprimento. Então, ele tem, deixa eu limpar aqui. Ele tem um campo de 16 bits, que é o tamanho total em bytes do datagrama. E se eu fizer uma pergunta para vocês na prova, qual vai ser o maior datagrama de um IP versão 4? Ah, Montes, você nunca explicou isso. Pô, vou reclamar. Você nunca explicou. Bom, precisa dizer se a gente tem um campo de 16 bits, o maior tamanho de um datagrama IP vai ser 65.535, tá? Tá claro isso? 16 bits uns vai ser o maior tamanho. Beleza? Vamos falar sobre esse campo aqui, de versão, IP Protocol Version Number. Aqui vai ser uma informação dizendo que é o IP versão 4. A gente não tem duas versões, versão 4 e versão 6. Aqui é um código, eu não sei qual é o código, eu não sei se tem escrito aqui 4, ou assim, simplesmente um código, mas é importante vocês entenderem que aqui é informação que todo o resto do datagrama se refere a um datagrama versão 4. Que pode ser que exista um roteador que ele trate os dois tipos de datagrama, um do IP versão 4, outro IP versão 6. Então, a primeira coisa que tem lá no cabeçalho, dizendo, olha, esse aqui é um datagrama IP versão 4. Aí ele sabe que todo o resto do cabeçalho tem esse formato. Legal? Então, acho que... Vou apagar aqui. Como a gente tem um campo opcional, ele precisa ter informação do tamanho, head length, é o tamanho do cabeçalho. É o tamanho do cabeçalho, certo? Porque se a gente tem um campo opcional, ele precisa ter esse tipo de informação. Só que a gente vai assumir que aqui está informando que tem 20 bytes de cabeçalho. Assim, tá? Então aqui é o IP versão 4. Opa! Eu quero escrever. Aqui é o IP versão 4 e aqui tem 20 bytes de cabeçalho. Tá horrível a minha anotação, mas acho que vocês estão entendendo, né? Então isso aqui está resolvido, isso aqui está resolvido, isso aqui está resolvido. Vamos ver esse aqui, ó, tipo de serviço. Type of Service. No IP versão 4, esse campo não é muito usado. Ou praticamente não é usado, cara. Ele foi inventado, quando se inventou lá a RFC do IP versão 4, são padrões de 40 anos atrás, tá, pessoal? Padrões antigos. Quando se inventou, eles especificaram no cabeçalho um espaço para se poder colocar
prioridades. Deixa eu ver aqui. Então, esse campo aqui, Type of Service, a princípio, seria um campo de 8 bits. Previsto, quem inventou o padrão, o IP versão 4, uns 40 anos atrás, foi previsto que os datagramas poderiam ter prioridades diferentes. Aí alguém pode perguntar, o que são essas prioridades diferentes? Aí eu vou falar, a gente não fazia analogia, até uns minutos atrás, que o datagrama eram automóveis, e os roteadores seriam cada esquina, tá? Imagine que tenha alguns automóveis que fosse prioritário, uma ambulância. Se tivesse uma fila de carros, chegasse uma ambulância e ela pudesse passar à frente de todo mundo. Então isso foi previsto, tá? Poder-se botar níveis de prioridade, que quando se chegasse numa fila de um roteador, quem tivesse maior prioridade passasse à frente. Mas é importante vocês entenderem que no IP versão 4 esse campo é pouco usado, é quase não usado, apesar de ser previsto, eu mostrei para vocês, que tinha um serviço chamado serviço diferenciado, que propunha o uso desse campo para aplicações multimídia, tá? Então, mas no IP versão 4 isso não é muito usado. Já no IP versão 6, isso já é bem explorado, tá? Deixa eu voltar aqui. No IP versão 6, essa ideia de prioridade existe. Mas a gente está aqui olhando o IP versão 4. Legal? Deixa eu limpar aqui esse... Falta isso aqui, né? Falta explicar esses campos aqui. Deixa eu falar do campo Time to Live. Então deixa eu limpar aqui. Time to Live. TTL, tá? Deixa eu até escrever aqui. TTL. Vocês sabem que o pessoal de redes adora sigla, né? TTL, Time to Live. Quando a gente dá um ping para ver se uma máquina está viva, vou ver se o servidor web da UFSC está vivo. Viram que aparece aqui TTL62? Inclusive, dá até para mudar isso aqui, man ping. Tá aqui menos T minúsculo, TTL, T minúsculo. Tá na minha cara e eu que não estava vendo. Esse time to live é o número máximo de saltos e é decrementado em cada roteador até alcançar o destino. Então, o nome, tempo de vida, time to live, ele dá uma pista de para que serve esse campo. É o tempo máximo de vida. É o tempo máximo de vida de um datagrama. Quem inventou o protocolo IP versão 4 pensou assim: pô, eu vou estabelecer um tempo máximo de vida que, se passar, esse datagrama é descartado. Vai ter um roteador mal configurado que o datagrama nunca chega no destino. Então vamos botar um tempo máximo de vida. Só que em vez de colocar um tempo, em vez de falar assim, olha, às 10 horas e 6 minutos esse datagrama é jogado fora. Um tempo máximo. Tempo máximo teria um problema, precisaria que os roteadores tivessem sincronização de relógio, tá? Então complica. Então eles fizeram uma abordagem muito mais simples. Eles dizem o seguinte, olha, esse datagrama vai pular no máximo 62, por exemplo, quando eu dou um ping aqui sem passar nada, deixa eu botar no da UFSC. Tá. Quando eu dei um ping para a UFSC, ele botou time to live 62. Então o próprio aplicativo botou na mão um valor 62. O que significa? É o tempo máximo de vida, mais em número de saltos do roteador. Quando ele salta para o primeiro roteador, vira 61. Quando ele salta para o próximo, vira 60. Quando ele salta para o próximo, 59. Aí ele faz assim até alcançar o destino. Chegou para o destino, beleza. Agora, tem um roteador mal configurado. Aí ele fica saltando e decrementando. Chegou a 0. Não alcançou o destino, o datagrama é descartado. Então é o tempo máximo de vida em número de saltos. Quando eu botei aqui num ping, e botei assim, por exemplo, menos T2 da UFSC, vamos ver se dá erro. Olha aqui. Eu estou na UFSC, tá? Mas para chegar lá no servidor web, precisa ter mais de 2 saltos. Quando eu botei menos T2, eu disse, olha, pula por 2 roteadores e depois descarta. Aí ele disse, hope limit. Dá para entender? Se eu botar aqui 4, talvez já alcance. Ó. 4 já alcança. 3 alcança? 3 já alcança. Agora 2 não. Beleza?
Então, esse campo aqui, time to live, é o número máximo de saltos, é uma espécie de tempo. Só que é o tempo contado em número de saltos. É muito mais simples fazer isso do que se colocar um tempo, um tempo de relógio de parede, que a gente chama, dizer assim, às 10 horas, 10 minutos, 18 segundos e tantos milissegundos você descarta o roteador. Isso ia obrigar que os roteadores tivessem relógios sincronizados. Isso é claro para vocês? Espero que seja, né? Esse campo aqui é fácil de explicar e ele não é muito importante, tá? Esse campo upper layer é que é a seguinte. Deixa eu voltar aqui nas transparências. Um pacote, um datagrama, ele pula para um roteador, pula para outro roteador, pula para outro roteador, até chegar lá no destino. Quando chega aqui, a camada de rede faz tudo o que tem que fazer, babá, e tem que entregar para a camada de cima. Quando ele entrega para a camada de cima, ele precisa saber, eu tenho que entregar para quem? Eu tenho que entregar para o UDP, para o TCP, ou para um outro protocolo lá maluco. Para quem que eu entrego na camada de cima? Então tem um campo, meio boboca isso, mas ele está aqui para dizer Upper Layer Protocol to deliver payload to. É o protocolo da camada de cima para entregar a carga útil, né? O que está aqui, eu vou entregar em cima para quem? Para o TCP, para o DP? Então ele tem essa informação. Pessoal, eu preciso explicar uma coisa que eu acho que eu comentei com vocês em alguma aula. Eu tenho quase certeza que alguém me perguntou alguma coisa que eu tive que explicar isso. Que eu falei assim, olha, o carteiro, quando leva uma carta de vocês, ele não sabe se aquilo é uma carta de amor, se é uma carta de demissão, se é um cartão postal, se é uma jogada de xadrez do professor Montes, ele está levando uma carta. Aí, por que eu faço essa analogia? Porque um datagrama, ele não sabe, a princípio, essa história de roteador a roteador aqui, ó, vai roteador a roteador. Quando chega o datagrama aqui no roteador, a princípio, ele trata igual se for TCP ou UDP. Ele não faz assim, se for TCP, eu entrego de um jeito, se for UDP. Isso é assim como um carteiro entrega igual se é uma carta de amor, se é uma carta de demissão, um cartão postal, ele está levando a carta. Então, mas, a princípio é assim. Mas é importante dizer, se alguém quisesse fazer uma abordagem maluca, mas lembra que a filosofia é tornar o núcleo da rede o mais simples possível? Lembra, né? Mas se alguém quisesse fazer uma abordagem, vou tratar os datagramas TCP diferente do IP, seria possível, porque existe um campo no cabeçalho que ele poderia dizer, olha, isso aqui é um TCP, é um UDP, mas a princípio não é usado. Esse campo é usado só quando chega lá no destino, tá? Entendem isso? Espero que sim, tá? Só quando chega lá no destino que ele diz assim, vou entregar para o TCP ou vou entregar para o UDP? Checksum. Aí vocês vão falar assim, poxa, checksum a gente já viu no UDP e no TCP. E eu vou falar isso mesmo. Ufa, mais rápido. Mas infelizmente tem uma coisinha que eu preciso falar para vocês. Tá? Vou escrever aqui no doc. Time to live, tempo máximo de vida de um datagrama em número de saltos. Beleza? Esse é o time to live. Tá. Checksum do IP versão 4. Aí ele que passa para minúscula, tá? Eu estava achando ela miserável. Viram que eu escrevi IP com P maiúsculo e passa para minúscula. Nojento. Tem que desabilitar esse correção automática, que ela só me perturba. O checksum do IP versão 4 tem duas coisas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, o IP versão 6 não usa. Tá? Então, eu vou botar aqui na linha de baixo. O IP versão 6, dentro da filosofia de tornar o núcleo da rede mais simples possível, ele eliminou esse checksum. Por quê? Pessoal, quando bota um checksum dentro do cabeçalho do datagrama, significa que cada roteador vai verificar, tá? Então tem um datagrama aqui, que no cabeçalho tem uma informação para ver se deu um erro de flipped bit, né? Se inverteu o bit, né? E aí passa para o outro roteador, que vai ter que verificar, que vai passar para outro, que vai verificar. O IP versão 6, ele radicalizou, ele falou assim, para até economizar espaço no cabeçalho,
Tá? Então, para economizar espaço aqui, a gente não vai ter. E além disso, o núcleo da rede, para economizar espaço no cabeçalho, para deixar o núcleo da rede o mais simples possível. Porque o núcleo da rede no IP versão 6, ele nem verifica, nem faz esse tipo de verificação para ver se deu erro de checksum. No IP versão 4, se tiver erro, ele descarta o datagrama. Então, quando eu digo para vocês, já disse várias vezes, lá desde a introdução, que um datagrama pula de roteador para roteador e pode pegar uma fila cheia, e ele descarta o datagrama, e eu falo, olha, isso é normal na internet, ter uma fila cheia, e o roteador descartar o datagrama. Se estiver usando o TCP, depois vai dar timeout, vai retransmitir, vai ter sucesso, né? Se for o DP, perdeu, azar, e a aplicação permite. Mas assim, o núcleo da rede, o roteador descartar datagrama, é comum, beleza? Mas eu não falei para vocês, e eu estou dizendo agora, que o outro motivo de um roteador descartar um datagrama é se tiver bit invertido, e ele fazer a verificação do datagrama e dar erro. Aí ele descarta como... Então, deixa eu escrever aqui, checksum do IP versão 4. Se houver erro, o roteador simplesmente descarta o datagrama. O núcleo da rede não é confiável, né? O núcleo da rede. A gente pode perder pacotes, datagramas, então um dos motivos seria esse. O IP versão 6 nunca faz essa verificação, então ele nunca vai descartar por esse motivo. O IP versão 6, ele assume que os protocolos da camada de enlace, o protocolo da camada de baixo que vai fazer verificação. Ele assume que a camada de rede não faz. Tá? Beleza? Então vamos lá. Tá. Aí teria uma pergunta assim, será que o checksum é redundante? O checksum no IP versão 4 é redundante com o checksum da camada de transporte? Porque vocês podem se perguntar isso, falar assim, pô, a camada de transporte tem um checksum. Será que esse... Não é bobagem ter um checksum da camada de rede? Será que é redundante? Estão vendo aqui meu dedinho? Não. Por vários motivos. Então deixa eu até responder aqui. Deixa eu botar um não aqui bem grande. Não. Tá? Por que não? Por vários motivos, tá? Nem vou escrever ali no documento. Primeiro, o checksum do TCP e o DP é só no remetente e no destinatário. Lembra que o TCP e o DP, camada de transporte, estão só na borda da rede? É feito aqui e aqui. E o checksum feito da camada de rede é roteador a roteador. Tá? Então, roteador a roteador. Para ver se inverter algum bit, imagine se inverter um bit do endereço do destino. Aí aquele datagrama nunca vai ser entregue no destino. Então ele tenta verificar se deu erro para descartar. É melhor descartar que entregar para um lugar errado o datagrama. Certo? Outro motivo, aí eu vou escrever tentar fazer um desenho aqui, vamos ver aqui se eu consigo fazer um desenho. Olha, aqui é a camada de transporte, aí tem um segmento. Tanto TCP ou DP, não importa, os dois têm um cabeçalho, deixa eu botar um risco aqui, tem um cabeçalho, e nesse cabeçalho, aqui dentro do cabeçalho, tem um checksum que verifica se tem erro no segmento, que vai ser verificado só quando chegar lá no destino. Agora, o segmento, ele é encapsulado embaixo, quando passa para a camada de baixo, ele é encapsulado dentro de um datagrama. E nesse datagrama tem um cabeçalho que tem um outro checksum. E esse checksum, ele vai verificar, aí tem um detalhe, que eu vou escrever aqui no doc aqui. O checksum do IP versão 4 é apenas do cabeçalho. Só para vocês entenderem,
A verificação aqui, que é feita de roteador para roteador, é só nos bits do cabeçalho. Ele corresponde, o checksum aqui não é do segmento inteiro, é só da parte do cabeçalho. Tá? Tá? Então, é só do cabeçalho, ele está vendo só o cabeçalho. O datagrama, ele tem um checksum no cabeçalho que corresponde à verificação apenas do cabeçalho. E o que tem dentro do payload do datagrama? Um segmento, que tem um cabeçalho que verifica os erros de bit dentro do segmento. Então, são complementares. O checksum, esse checksum que tem aqui do cabeçalho, ele corresponde aos bits só do cabeçalho. Ele faz a verificação e acrescenta aqui, ó. É só do cabeçalho. E dentro do datagrama, o que tem na carga útil? Um segmento, tipicamente um segmento. Nesse segmento, vou colocar assim, fazendo de conta que ele tem um cabeçalho. Esse cabeçalho, ele tem um checksum que verificou aqui, ó, o próprio segmento. Então, eles são complementares. O checksum do IP verifica o cabeçalho e do TCP a carga útil. Além disso, o checksum do TCP ou do IP, da camada de transporte, esse checksum aqui, ele é colocado na origem e ele é verificado só quando chega lá no destino. E esse checksum aqui do cabeçalho, ele é verificado de roteador em roteador. Legal? Bom, o que falta agora explicar? Fragmentação, esses três campos aqui, ó. O identificador de 16 bits, esses flags e offset de fragmentação. Eu vou explicar isso rápido para vocês. Quando um remetente quer transmitir, camada de transporte, tá? Ele quer transmitir um segmento. O segmento, ele é encapsulado dentro de um datagrama, vamos dizer do IP versão 4, então ele é colocado dentro da carga útil, é colocado um cabeçalho, e ele é transmitido para um roteador. O roteador chega lá na tabela de rota e fala assim, sai por esse enlace e passa por outro roteador, que ele olha a tabela de rotas e fala, sai por esse enlace. Só que pode acontecer uma coisinha que é o seguinte. Ele olha a tabela de rota e fala assim, sai por esse enlace, esse aqui, e não cabe. Sabe por quê? Porque cada tecnologia de enlace, cada enlace, tem esse enlace, tem esse enlace. Lembra da analogia que eu falo? Daqui para cá é por moto, daqui para cá é por avião, daqui para cá é por van. E cada tipo de enlace é diferente. Cada tipo de enlace, ele tem um carinha chamado Maximum Transmission Unit. A maior PDU, largest PDU, o maior tamanho do pacote, né, que ele pode enviar naquele enlace. Diferentes tipos de enlace têm diferentes MTUs, tá? Então, um é avião, o outro vai de moto, um é rede sem fio, o outro é uma rede industrial, então cada um é o tamanho máximo. Então pode ser que o cara tenha criado um datagrama que não cabe. Então aqui nessa ilustração bonitinha, acontece o seguinte, olha, um datagrama muito grande, ele é fragmentado. Então, nesse exemplo aqui, ele é quebrado em 3 menores. E cada um desses pedaços agora tem vida própria. Aqui vai junto, tá? Assim vai aparecendo eles indo junto, mas na verdade cada um passa a ser um datagrama. Roteado, 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 até chegar no destino, e o destino remonta, reassemble novamente. Beleza? Legal? Se eu perguntar para vocês, por que um datagrama fragmentado não é, ou então vou dizer assim, só é remontado no destino? Alguém poderia falar, Montes, por que ele foi fragmentado? Opa, deixa eu voltar. Ele foi fragmentado, porque não cabia aqui nesse, mas de repente cabe aqui nesse. Por que esse roteador aqui não remonta e envia? Faz assim, ele remonta e pronto. Por que é só lá no destino? Só quando chega lá no destino que é remontado. Por que o próximo roteador não remonta? Por vários motivos, eu acho que alguns de vocês podem imaginar. Por quê? Pode ser que tenha
fragmentar novamente. Não é? O cara vai fragmentar, o roteador na frente remonta, ele chega aqui e fala, pô, não cabe de novo, tem que fragmentar de novo. Então já fragmentou, já deixa fragmentado e vai assim. Outro motivo, porque existe a filosofia de tornar o núcleo da rede o mais simples possível, simples com essa, né? Certo? Então até assim, pô, já tem que fragmentar, mas pelo menos remontar não precisa. Deixa só lá no destino, lá na borda da rede, que ele vai remontar. Certo? Tanto que, pessoal, o IP versão 6 não fragmenta. Tá? O IP versão 6, deixa eu botar o P maiúsculo aqui, que é o corretor automático, infelizmente muda. O IP versão 6, ele diz o seguinte, depois a gente comenta sobre isso, não fragmenta o datagrama, ele dá um erro, ele joga fora o datagrama e manda uma mensagem de erro lá para o destino, lá para a origem. Ele diz assim, ô meu, gera um datagrama menor. Ele não fragmenta. Então, esses campos aqui, eles são usados para fragmentação. O IP versão 6, para economizar bits no cabeçalho, ele não tem esse checksum, já foi adiantado para vocês, e ele não tem esses campos aqui, ele economiza bytes no cabeçalho. Então vamos lá, existe um bit que é o identificador. Vocês obviamente lembram que o TCP tinha um número de sequência, né? Cada segmento tinha uma numeração do pacote. Não era isso? A gente não viu isso? Esse cara aqui é como se fosse um número de sequência, mas no nível da camada de rede, tá? É o identificador do datagrama. Tá? Mas assim, até não é discutido, se vocês pegam os livros de rede, não é discutido como é que é gerado esse identificador. O sistema operacional bota lá um número, 1, 2, 3, ou 1000, 2000, ele coloca lá o identificador. Quando ele gera um datagrama, ele gera, se é aleatório, sequencial, não importa, ele gera um identificador. Aquele datagrama, então beleza, tem um identificador. Quando ele gera outro datagrama, ele gera com outro identificador e vai gerando. Tá? Então, agora, o que esses flags e esse datagrama, o offset? Bom, vou usar isso aqui para desenhar, tá? O remetente gera um datagrama e ele tem lá no cabeçalho aqui o identificador. E ele pula para um roteador. Aqui, essa bolinha é um roteador, tá? Tá bem feio aqui, né? Vamos dizer que esse roteador não fragmente o datagrama. Então ele vai lá e continua lá com o identificador. Tem aqui no cabeçalho o identificador. Pula para outro e assim por diante. Agora vamos dizer que ele precise fragmentar esse datagrama que não cabe aqui. Vamos dizer que ele pule para um roteador e esse roteador ele tem que gerar, que nem está ali, ó, 3 datagramas menores. 3 é um exemplo, tá? Chega um datagrama grandão, aqui é o roteador, né? Ficou horrível aqui a minha figura, mas chega esse datagrama grandão aqui no roteador e ele tem que gerar 3 datagramas menores. Todos os 3 vão ter o mesmo identificador, porque eles são pedaços. Tá, então vou usar aqui. Cada um desses datagramas menores tem o mesmo identificador aqui desse datagrama aqui. Vai ser usado para montar. O que muda em cada um desses datagramas menores? Eles têm um bit, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês. Tem um bit dizendo assim, eu sou o primeiro datagrama e eu continuo no próximo. Um datagrama, todo datagrama tem um identificador. Aí ele pula para o roteador, pula para o outro e vai com esse identificador. Existe no cabeçalho um flag dizendo continuo no próximo. Olha, se um datagrama não é fragmentado, esse bit é 0, tá? Esse bit é 0. Então, numa situação normal, ele tem identificador e esse flag é 0. Ele pula para outro, chega lá no destino e entrega. Agora, um datagrama que é fragmentado, ele vai ter esse identificador. O primeiro fragmento diz continuo no próximo. O segundo, então vai ter um aqui, tá dizendo continuo no próximo. O segundo tem esse aqui dizendo continuo no próximo. E o último é 0, para dizer que é o final. Eu não continuo no próximo. Tá, então esse flag aqui, ele é um bit usado para fragmentação e ele é uma informação que ele continua no próximo, tá legal? Tá procurando ali meu desenho, mas não tem mais.
E esse offset? O offset, o próprio nome diz, é um Lego, né? O primeiro, se ele vai fragmentar, o primeiro vai ter 0, aqui dizer, ó, só o primeiro pedaço. O segundo, sei lá, vai ter 1000. Então diz, olha, eu sou o pedaço 1000. O terceiro vai se dizer, eu sou o pedaço 2000. Tá? Então o cara que vai remontar, ele vai receber os pedacinhos e vai montar esse Lego. Ó, eu sou o pedaço 0, esse aqui é o pedaço 1000, esse aqui é o pedaço 2000. Ah, eu sou o pedaço 2000 e eu sou o último, esse flag é 0, eu não continuo no próximo. Tá legal? Tentei explicar para vocês. Espero que tenha ficado claro a ideia. Mas o IP versão 6, até ele não tem isso aqui. Então, olha pessoal, todos os bits do cabeçalho estão explicados para vocês, tá? Versão, o tamanho do cabeçalho, o tipo de serviço que serviria para ter prioridade, o comprimento total do datagrama. Vamos para cá, o time to live, o tempo de vida em saltos, o protocolo, quando chega lá no destino, eu vou entregar para o TCP, eu vou entregar para o DP. O cabeçalho, tá? É um checksum só da parte do cabeçalho. Eu falei o cabeçalho? Não, desculpa, o checksum, que é um checksum só do cabeçalho. O IP, que é um número, o IP versão 4 é um número de 32 bits, o IP da origem é o IP do destino, e os bits agora que são relacionados à fragmentação. Então todo datagrama tem o identificador, e tem o flag dizendo continua no próximo, e tem esse offset. Tem uma informação que é importante que vocês entendam, tá? Pode gerar confusão. Olhando aqui a câmera da verdade, olhando aqui para vocês. O TCP, ele tem um número de sequência. Por que o TCP tem um número de sequência? Porque o TCP, ele é uma entrega ordenada. Tanto que ele é byte stream, ele considera que é um fluxo de byte. Ele precisa de número de sequência que ele nunca... O receptor, lembra da história? Ele nunca entrega pacotes fora de ordem. Ele usa o número de sequência para entregar na ordem. Só estou relembrando para vocês tudo que já foi falado. O UDP não tem nada disso. O UDP, se chegar fora de ordem, chegou. Se chegar, não chegou. Isso significa que a camada de baixo pode entregar fora de ordem, né? Não é implícito isso? A camada de rede pode perder datagramas, passa por uma fila, está congestionada, descarta. Tem um erro no cabeçalho, o IP versão 4 faz uma verificação de checksum, deu erro, descarta datagrama. Então a camada de rede pode descartar datagrama. E pode entregar fora de ordem. A camada de rede vai entregar fora de ordem. Se estiver sendo usado o TCP só vai entregar na ordem. Se estiver sendo usado o DP, azar, vai entregar fora da ordem. Porque a camada de rede pode entregar fora da ordem. Estou repetindo. Eu sou chato, sou repetitivo, mas é para deixar isso bem claro para vocês. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse identificador aqui de 16 bits, pessoal, não confunda, não faça confusão. Não é feito para colocar na ordem datagrama. A camada de rede, ela não está nem aí se chegar fora da ordem. Se o identificador do datagrama aqui, se esse identificador aqui for 1000, e tiver um outro datagrama que o identificador for 2000, e o 2000 chegar antes do 1000, ele não está nem aí. Isso não é, esse identificador não é para ordenar, porque a camada de rede não tem. A camada de rede entrega fora da ordem, tá? Isso é importante. Pode descartar pacote, pode entregar. Não é reliable. Tá? Então, esse identificador aqui é só para questão de fragmentação, para remontar, tá? É importante vocês sacarem isso. Vamos seguir aqui. Endereço IP versão 4. IP versão 4 é um endereço de 32 bits. Então aqui embaixo tem um exemplo. Vocês estão vendo? 1101. Alguém pergunta assim, qual é o endereço IP da tua máquina? Ah, é 1101, 1100. Para o ser humano é muito complicado lidar com números binários grandes, né? Ah, o IP é 1101, 1100. Então para isso foi feito a anotação decimal com ponto. Tá? Deve ter até aqui no Wikipedia. Vou procurar aqui no Wikipedia. Decimal dotted. Dot decimal. Desculpa, dot decimal notation. É a notação decimal com ponto, tá? Dot decimal notation. O que é isso? Está explicando aqui, ó, no Wikipedia. É que é o seguinte. Para o ser humano é mais fácil converter 32 bits, né? O IP versão 4 são 4 bytes de 8 bits, né? Então pega o primeiro byte, converte. Pega o primeiro byte, mas divide em 4 bytes, pega esse cara aqui, converte para decimal. Esse cara dá 223. Então, pessoal, é importante que vocês
se alguém não está lembrado, até para a prova, vai cair uma questão de ter versão 4, que vocês dêem uma estudada como é que converte binário para decimal, decimal para o binário, tá? É importante isso. Então, essa sequência de bits aqui é 2, 2, 3. Aqui é meio óbvio, né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, para o ser humano, é muito mais fácil dizer assim, ó, eu sou 223.1. Eu estou tentando desenhar aqui, mas ele não está deixando feito. Ponto 1, ponto 1, ponto 1, tá? Eu sou 223.1. Porque dizer, eu sou 1, 0, 0, 1, 1, né? Então, essa notação decimal com ponto. Beleza? O IP versão 6 já é um pouquinho diferente, que o IP versão 6 é um endereço de 128 bits. Eu só vou comentar isso com vocês depois. Então, aqui é o IP versão 4. Beleza? Deixa eu comentar outra coisa com vocês que é importante. Até o presente momento, eu contei uma mentirinha para vocês, tá? Inclusive está até aqui nesse cara aqui. Tem um desenho aqui. Nessa minha anotação, até que eu mandei via Moodle para vocês. Lembra dessa analogia que tem um hotel? O endereço IP é como se fosse o endereço do hotel. E a porta é a porta do processo que está escutando. Então, na camada de transporte, o que importa é a porta. Na camada de rede, o que importa é o endereço IP. Né? Aí eu contei em inglês a gente chama de white lie, uma mentira branca. Uma mentirinha, em português, uma mentirinha, uma mentira branca. Que é assim, olha, teu vovô foi para o céu, né, para dizer que ele morreu. Ou então Papai Noel deixou o presente aqui para vocês, filhinho. Então, é mentirinha. Então, assim, eu contei uma mentira, um white lie para vocês, que é o seguinte. Eu falei para vocês que o endereço IP, ele identifica a estação. O endereço identifica o host. Identifica o endereço do hotel. Não foi isso? E a porta é a porta do processo. Né? A minha mentirinha é uma simplificação, porque assim, o endereço IP não identifica o host, ele identifica a interface de rede. O notebook que eu estou usando agora com vocês, eu estou aqui dando aula com um notebook. Ele tem duas interfaces de rede. Eu não vou aqui pegar para mostrar para vocês, teria que ter uma câmera para filmar, né? Mas ele tem uma interface para rede cabeada. Vou escrever aqui. Aqui. Meu notebook tem duas interfaces de rede. Uma é para rede cabeada, que é a rede Ethernet, tá? E o outro é para rede sem fio, que o pessoal chama informalmente de Wi-Fi, né? Que é o I3E 802.11, né? Aí tem versões, 11A, 11B. O Ethernet, o pessoal também tem um nome formal de I3E 802.3, tá? Só para vocês saberem. Mas é o seguinte, voltando para cá. O meu notebook tem duas interfaces de rede. Consequentemente, tem dois endereços IP. Uma para cada interface. Tá? Então, assim, pessoal, a mentirinha é que eu falava assim, o endereço IP identifica a estação, mas na verdade ele identifica a interface de rede, tá? Então, mas para simplificar a vida do professor, simplificar a vida de quem está explicando, quando a gente mostrar aqui os cenários, as estações vão aparecer só com um endereço IP, uma interface de rede, que senão seria uma confusão danada, né? Já imaginou que seria para poder explicar? Então a gente vai assumir que cada estação tem um endereço IP. Agora, um roteador tem vários endereços IPs, porque agora eu preciso explicar isso para vocês, eu vou terminar de explicar isso na aula que vem, faltam 4 minutos. Um roteador, ele tem várias interfaces de rede, o roteador está ligado nessa rede local através dessa interface, ele está ligado nesta rede local através dessa interface e nessa através dessa interface. Então, o roteador é um elemento que ele interliga várias redes locais. Se você tirasse fora o roteador, as ilhas que sobrassem seriam as redes locais. O roteador é um elemento da camada 3. Olha o que eu estou falando para vocês. O roteador é um elemento da camada 3, da camada de rede, que serve para interligar as redes. Se você arrancar fora o roteador, as ilhas que sobram são as redes locais. Beleza?
Então, um roteador, tipicamente tem várias interfaces de rede. Esse tipicamente, toda vez que eu apresento essa transparência, eu detesto essa tipicamente. Um roteador tem, tá? Eu nunca altero isso aqui. O roteador tem múltiplas interfaces, e o roteador é obrigado a ter, ele liga essa rede com essa rede. Ele tem mais de uma interface de rede. Tá? Uma estação pode ter uma ou duas. Por exemplo, aqui é o caso que eu falei, ó, Ethernet 3E802.11. É o meu notebook. Tipicamente tem uma ou duas. Mas para o professor aqui, para simplificar a nossa vida, vai aparecer só com uma, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui, só tem até 2 minutos, tá? 2 minutos. Aqui é um exemplo que temos em azul aqui marcado que existem 3 sub-redes. E até se vocês perguntassem para uma pessoa que não entendesse muito de redes de computadores, se vocês dessem uma dica, tem 3 sub-redes, e a pessoa ficasse olhando, ela falar assim, aqui tem a rede 22311. Tá vendo? Todo mundo aqui começa com 22311. E aqui, Montes, é a rede 22312. Todo mundo aqui começa com 22312. E aqui é a rede 22313. De fato, é uma sub-rede. Aqui é a sub-rede 22311, aqui é a sub-rede 22312 e aqui é a sub-rede 22313. Tá? Então, a sub-rede são as interfaces dos dispositivos que têm a mesma parte. Aqui todo mundo é 22311. Beleza? E aqui todo mundo é 22312. Mas uma definição que a gente também pode dizer que uma sub-rede é o seguinte. A sub-rede é aquela onde cada elemento pode alcançar os outros sem precisar passar por um roteador. Então, se a gente tirar o roteador fora, isso aqui é uma sub-rede, porque essa estação alcança essa sem precisar passar por um roteador, essa alcança essa alcança essa. Tá entendendo? Aqui é uma sub-rede porque elas podem se alcançar, os elementos aqui podem se alcançar sem necessidade de passar por um roteador. Essa aqui talvez seja a melhor definição de uma rede local, de uma sub-rede. Cada elemento não precisa passar por um roteador. Se você tira o roteador fora, as ilhas que sobram são as sub-redes. Tá? Então, pessoal, juro que estou acabando, tá? O endereço IP, então, ele tem uma parte, que é a parte alta, a parte com os bits mais significativos, High Order Bit, que ela identifica a parte da rede. E ela tem uma parte dos bits menos significativos que identificam a parte da estação. Então, olha aqui, aqui é a estação 1 dessa rede, aqui é a estação 2 dessa sub-rede, rede sub-rede, aqui é a estação 3. Aqui é a estação 1 dessa sub-rede. Aqui é a estação 2 dessa sub-rede. E o próprio roteador ele tem uma interface, né? Aqui é a interface 4 dessa sub-rede, aqui é a interface 4. Tá claro isso para vocês? É importante vocês entenderem, é muito importante entender que todo endereço de rede tem uma parte de mais alta ordem que identifica a parte da rede e uma parte de baixa ordem que identifica a parte da estação. Tá? Isso é muito importante. Tá? Agora, vou terminar aqui. 11h02, né? Estou abusando da paciência de vocês.